Olá, meu nome é Erisson Lima, eu sou professor de português e coordenador de projetos aqui do SET Sérgio Pessoa em Manaus. A aula que você vai assistir agora faz parte da nossa série de aulas ministradas para o ensino remoto durante a pandemia do coronavírus em 2020. E como toda aula, ela não se propõe a encerrar o assunto por completo. Talvez você encontre algumas falhas ou algumas caneladas que cometemos. Isso é natural. Deixe aqui nos comentários o seu parecer, a sua crítica ou o seu elogio. Compartilhe com seus amigos e esteja conosco nos nossos novos conteúdos. Muito obrigado. This call is now being recorded. Vamos lá, pessoal, então. Bom dia a todos. A gente vai dar início à nossa aula de primeiro ano de Geografia, certo? Sobre litosfera. Pelo menos uma parte desse conteúdo, que eu acredito que a gente não vai conseguir ver tudo, tá? Mas aí na próxima aula a gente vai dar continuidade, tá bom? Bom, eu preparei um material para vocês, mas, né? Espera lá. Mas eu tinha preparado o material para compartilhar com vocês, mas aí eu lembrei do livro que nós usamos, né? Do primeiro ano. E isso aparece aí. Mas eu acredito que o livro de vocês é tão bom que eu acho bem mais interessante a gente usar ele mesmo, sabia? Porque ele traz informações bem sucintas, bem fáceis de entender. E, aliás, eu coloquei lá, tá bom? Na plataforma lá do Google, na sala de aula de vocês, para vocês darem uma lida. Até enfatizei lá que vocês precisavam, né? Não necessariamente fazer logo de antemão as atividades que lá possui, mas sim fazer a leitura, tá bom? Então, quem leu vai entender bem mais rápido, né? Aqui a nossa aula. E quem não leu vai, tá bom? Tomar conhecimento a partir do agora, tá? Bom, nosso conteúdo é sobre litosfera, certo? A gente vai começar a estudar só as características do nosso planeta Terra no primeiro ano, tá bom? A ideia era nós termos visto durante o primeiro bimestre só sobre cartografia, sobre mapas, não é? A gente começou, mas aí devido a essa pandemia a gente teve que parar. Deu uma continuidade aí também, não é? Pela plataforma, ao qual, aliás, alguns de vocês não realizaram ainda as minhas atividades, tá bom? E aí a ideia no segundo bimestre era nós darmos início sobre litosfera. Também já tem lá na plataforma esse material, tá bom? Eu escaneei uma parte do livro, desse conteúdo, e enviei para vocês por lá, para que vocês pudessem realizar a atividade, mas principalmente fazer a leitura, tá bom? E aí, como nós não estamos dando início agora sobre as videoaulas aqui, então a gente vai retomar esse conteúdo, tá bom? Agora comigo explicando para vocês, tá? Seguindo a ordem do nosso cronograma de estudo, a ideia é nós começarmos agora, né, no terceiro bimestre, que já é o terceiro bimestre, falarmos sobre geografia. Mas como não deu, tá bom? A gente vai voltar aqui e reiniciar sobre litosfera, tá? Antes que a gente dê início aqui, de fato, vamos voltar ali para o slide, tá? Acho que é bom colocar aqui a tela inteira. Bom, o que a gente precisa dar início sobre litosfera é entender que ela... Tem alguém chamando aqui. É entender que a litosfera faz parte de um complexo existente no nosso planeta Terra, certo? Que complexo é esse? É o complexo que gera, não é, o que a gente chama de biosfera, tá bom? O que vem a ser a biosfera? É exatamente a condição por completo do nosso planeta que
diante de todas as circunstâncias e características, possibilita a existência de vida na Terra. Tudo bem até aí, né? E aí, então, a gente vai dividir esse nosso planeta Terra em 4 camadas, tá bom? Quais são essas camadas? Litosfera, atmosfera, hidrosfera e a biosfera, que é a junção de todas essas 3 anteriores, tá bom? Que é o que a gente vai estar estudando durante o ano, tá bem? Então, primeiro, a atmosfera compõe a parte gasosa da nossa superfície terrestre, tá? Quando eu falo superfície terrestre, eu vou estar me referindo como o planeta como um todo, certo? Então, a atmosfera, parte do planeta Terra, compõe-se aí todos os gases que aqui nele existem, tá bom? Que gases são esses? Por exemplo, o oxigênio, o gás carbono, certo? A hidrosfera já compete a uma camada que corresponde à parte líquida da Terra, ou seja, dos rios e dos oceanos, tá bem? E a litosfera refere-se à parte sólida da Terra, tá bom? Mais especificamente, a crosta terrestre, a parte rochosa, ou as rochas por inteiro, tá bem? Que é o que a gente vai estar estudando hoje, tá? Sobre litosfera, ou seja, a parte sólida da Terra, beleza? Então, nós temos aqui, por exemplo, né, esse desenho aqui, esse esquema mostrando a junção da atmosfera, da litosfera, da parte gasosa, da parte sólida, da parte líquida, que vai possibilitar exatamente a formação da 4ª camada, que é a chamada de biosfera. Bio vem de vida e esfera vem de esfera do planeta por si mesmo. Certo? Então, observem, então, que, de repente, não existiria a possibilidade de nós, enquanto seres humanos, existirmos na Terra se não houvesse o oxigênio, bem como se não existisse a água, né, o H2O, bem como também se não existisse uma superfície para que a gente possa estar vivendo, né, ou seja, a crosta terrestre, o chão que nós pisamos. Beleza? Tudo bem até aí, né? Então, tranquilo. Então, a gente vai enfatizar agora sobre litosfera especificamente, tá bom? Aí eu vou estar mesclando aqui entre usar o slide e usar o nosso livro mesmo, tá bom? Eu acho um material bem interessante para a gente estar dando uma olhada. Então, a gente vai parte do início da formação do nosso planeta Terra, né? Você já deve ter ouvido essa teoria do Big Bang. Lembra que a gente está aqui estudando sobre a ótica da ciência, certo? E não do criacionismo, não enfatizando nenhum tipo de religião, mas sim do lado científico, certo? Então, segundo os cientistas, né, a nossa Terra nunca foi da maneira como nós conhecemos hoje. Não é? Antes de ela chegar a essa forma que ela é hoje, ela passou por uma gama enorme de transformações, certo? De temperatura, de característica, de forma, até chegar da maneira que nós conhecemos hoje, tá bom? Então, estima-se aí que a Terra tem, né, desde da sua origem, cerca de mais ou menos 13 bilhões de anos, certo? Então, é muito tempo até, não é? Muita transformação, e, claro, de maneira muito lenta, até chegar no jeito que ela é hoje, certo? Então, vamos dar uma lida aqui rapidinho. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, tá bom? Vocês geralmente vão estar pelo celular, né? Mas bora lá. Ao se formar, a Terra era extremamente quente, os elementos mais pesados existentes no planeta, como o ferro e o níquel, migraram para o seu interior, formando o núcleo da Terra. Os materiais mais leves flutuavam em sua superfície incandescente. Os gases gerados pelo impacto dos materiais que colidiam com a Terra eram retidos à sua volta pela chamada força da gravidade, originando a chamada atmosfera primitiva. Ao longo de milhares de anos, a Terra foi lentamente se esfriando. Há cerca de 4 bilhões de anos, a superfície do planeta começou a se enrijecer, ou seja, endurecer, tá? Se solidificar, dando início à formação de sua crosta, constituída em seus primórdios por blocos rochosos, embriões dos primeiros continentes. Com o resfriamento da crosta terrestre, se tornou mais espessa e uma grande quantidade de gases e vapores foi lançada ao seu interior por intensa e ininterruptas erupções vulcânicas. Esses gases e vapores se condensaram, se transformaram em chuvas e caíram durante muito tempo sobre a superfície, dando origem aos primeiros oceanos, né, ou poças d'água. Há cerca de mais ou menos 3,5 bilhões de anos, o planeta já possuía uma crosta rochosa
os primeiros oceanos e uma atmosfera primitiva. Então, no processo de formação do nosso planeta Terra, ela, obviamente, se iniciou, né, com uma temperatura muito alta, altíssima, e com o passar dos tempos, dos anos, de bilhões de anos, ela foi se resfriando. Só que ela foi se resfriando somente por fora e não por dentro, certo? Esse material que se resfriou por fora, a gente vai chamar isso aí de superfície terrestre, ou de crosta terrestre, esse chão que nós pisamos, certo? E aí, durante o seu resfriamento, ele foi liberando inúmeros gases, certo? Vapores, né, desses gases, que colaboraram posteriormente, né, para a formação de nuvens, que, obviamente, vocês conhecem o ciclo da água, e foi se condensando lá em cima e se precipitando, né, em forma de gotícula de água, a chuva propriamente dita. Foi se formando aí, então, né, as primeiras poças d'água, né, os primeiros rios ou oceanos, certo? Então, nós temos aí, então, um contexto bem resumido, não é, da formação do nosso planeta Terra, tá bem? O que nós entendemos daí? Que, por dentro ainda do nosso planeta, ele ainda está na sua forma líquida e quente, é claro, uma vez que ele só se resfriou por fora, tá bom? E aí a gente lembra muito rapidamente sobre os vulcões, não é? Em algum momento, em alguma situação que a gente vai ver mais para frente, aquele material que está no seu estado líquido lá dentro do nosso planeta, ele sofre alguma ação que faz com que ele suba, não é? Ou chegue na nossa superfície e aí dá origem aos vulcões, tá bom? A gente vai entender isso mais para frente já já. Vamos lá. Continuando aqui. Passei. Aqui. Bem. Então, bora conhecer a estrutura da Terra. Tá? Então, nós já vimos, não é? Que a superfície terrestre, nosso planeta Terra, ele é uma camada, é uma espécie como se fosse mais ou menos um ovo, certo? Onde a única parte não é sólida é a casca, que seria a nossa crosta terrestre, e todo dentro dele não é ainda no seu estado líquido e quente, com certeza, tá bom? Então a gente vai ter essa seguinte estrutura interna do nosso planeta. Vocês devem ter visto isso aí, né, no ensino fundamental em algum momento de geografia, tá bom? Ela é composta, não é, pela crosta terrestre, não é? Essa superfície, não é, esse chão que nós pisamos. Ela vai ser composta também pelo chamado manto, que vai ser dividida em manto superior e manto inferior, tá? E, por último, bem ao centro, não é? O que a gente chama de núcleo, tá bom? Núcleo externo e núcleo interno, tá bem? Então, observem só a temperatura do núcleo, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, ele chega a mais ou menos 3.000 graus Celsius. É muito quente. Logo, é claro, ainda está no seu estado líquido, tá bom? Então, nós temos aí o núcleo interno, o núcleo externo, o manto inferior, o manto superior e a nossa crosta terrestre, certo? É importante salientar que o manto, esse, não é? Que está bem próximo da crosta, ele ainda está no seu estado líquido, tá bom? Puramente no seu estado líquido. O que é o estado líquido? Se a nossa crosta aqui está no seu estado sólido, que a gente conhece como rocha, não é? O chão, as pedras, a gente entende, então, que estar no estado líquido se refere também às rochas, mas no seu estado líquido ainda, tá bom? Que a gente vai chamar de magma, né? Eu queria que vocês respondessem aí no chat se vocês estão me ouvindo direitinho, se vocês estão visualizando direitinho, tá? Estou sim, professor. Pode continuar. Tá indo direitinho. Tá bem. Eu tô com sede aqui já. Então, bora lá. Então, vamos entender essas rochas, não é? Que compõem a nossa litosfera, tá? Então, o nosso planeta por inteiro é composto
por uma gama enorme de variações de rochas, certo? Quando eu falo rocha, eu estou falando no seu estado sólido, né? E aí, essas rochas, né? Ela é uma composição também, uma junção de vários minerais, certo? Só que dependendo da propriedade dessas rochas, né, e como que ela é formada, a gente vai dividir as rochas, nós vamos dividir a nossa superfície em 3 tipos, tá? Em rochas magmáticas, rochas metamórficas ou rochas sedimentares, tá bom? Então vamos entender primeiro o que vem a ser rocha magmática, tá? Deixa eu tentar colocar aqui maior um pouquinho, não sei se vocês vão estar enxergando aí. Tá. Então, rochas magmáticas é um tipo, não é, de rocha que solidificou na superfície terrestre no passar dos anos, no tempo. Rochas magmáticas são as mais abundantes na nossa crosta, formada pela solidificação do magma proveniente do manto, podendo ser intrusiva ou extrusivas, tá? Então, o que vem a ser rochas magmáticas? São aquelas rochas que foram recentemente resfriadas, tá? São as rochas que saíram do seu estado líquido, chamado de magma, e foram para o seu estado sólido, chamando-as de rocha, tá bom? Então, seria uma rocha original, certo? Uma rocha fabricada zero bala que se resfriou e se formou exatamente esse tipo de rocha, tá? Como é que a gente vai encontrar esses tipos de rochas? Ora, é claro, né, próximo dos vulcões, né? Seja na parte externa, na superfície, quando o vulcão entra em erupção, ou seja na parte interna, não é? Próximo dos vulcões, tá bom? Essas rochas são recém-formadas, não é? Lembram, alguma ação, alguma pressão aconteceu lá no manto que fez com que o magma quisesse sair, não é? E expelir para a superfície terrestre, tá bem? Certo? Formando aí a nossa rocha magmática, tá? Um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Um exemplo de rocha magmática que a gente consegue estar próximo de nós. O granito é o exemplo de uma rocha magmática, né? Facilmente nós conseguimos ver por aí, né? E o basalto também é um tipo de rocha magmática, tá? Isso aqui geralmente a gente vê em pisos, né? Pisos aí de lugares bem um pouco mais chiques, porque isso aqui é caro, né? Balcões, a gente consegue observar esse tipo de rocha, tá? Então, quando você visualizar, por exemplo, um granito, aquilo se refere a uma rocha magmática, ou seja, ela é uma rocha original diretamente de um magma que se resfriou, não é? Formando esse tipo de rocha. E é claro que ela foi polida, né? O homem transformou ela num outro tipo de forma, como por exemplo no balcão, tá bom? Antes da gente ir para a segunda rocha que é sedimentar, é importante a gente conhecer a outra que é metamórfica, tá bom? Nós vimos a magmática, que é a rocha original, né, do magma resfriado, e nós temos a rocha do tipo metamórfica. Aí é diferente, porque essa rocha do tipo metamórfica, ela já é uma rocha que existe, tá bom? Ela não foi criada do magma como a magmática, tá? A rocha metamórfica, o que acontece? A rocha magmática ficou, não é, na superfície terrestre, e com o passar do tempo, com o passar dos anos, né, falando de milhões e milhões de anos, com a mudança de temperatura da atmosfera, essa rocha magmática foi se transformando, certo? Ela foi mudando a sua característica. Quando ela muda a sua característica, a gente vai dizer então agora que essa rocha não é mais magmática, tá? Ela vai ser uma rocha metamórfica. Está dizendo o nome, né? Olha lá, a rocha magmática se refere ao magma, né? Que resfriou. Rocha metamórfica é que ela sofreu uma metamorfose, ela se transformou. Tá bem? Então, um exemplo de rocha metamórfica, por exemplo, é o mármore, né? Bem próximo da gente, que a gente consegue visualizar por aí. Certo? Outro tipo de rocha
magmática, que aqui é o metamórfico, que a gente quase não vê, é o chamado gneiss, tá bom? Ou gneiss, exatamente o que fala, tá bom? É difícil a gente visualizar isso por aqui, tá? Isso aqui só é em construções bem luxuosas mesmo, que a gente vai encontrar esse tipo de rocha, não é usada pelo homem. Mas o mármore a gente consegue visualizar perfeitamente bem, tá? Se você tiver algum balcão, não sei, de mármore, uma mesa, algo do tipo, você está se referindo a uma rocha metamórfica, tá bem? Ou seja, ela sofreu alguma transformação, tá bom? Então, nós conhecemos a rocha magmática, que é aquela rocha originária, que se originou no magma, que se resfriou. Nós temos as rochas metamórficas, são aquelas rochas que, com o passar do tempo, ela se transformou, né, sua característica. E aí, então, a gente vai lá conhecer a outra, que é a rocha sedimentar. O que vem a ser as rochas sedimentares? Bom, além das outras duas que existem, as rochas sedimentares, ela é formada pela destruição, pela decomposição dos outros tipos de rocha, tá bom? Já ouviram falar naquela expressão água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Não é? Não sei, se você tem um chuveiro por muito tempo caindo água naquele local, ou começa a abrir uma brecha ali, um buraco no chão, no piso, o que isso significa? Que a água de tanto bater na rocha, embora ela seja resistente, né, dura, não é? De tanto ela bater na rocha, que ela foi fragmentando aquela rocha, a rocha foi soltando seus minerais, não é? E aqueles minerais, que a gente vai chamar aqui de areia, não é? São grãozinhos também, são rochas, só que fragmentada. Esses grãozinhos vão parar em outro lugar, né? Levado pelo vento, levado pela água da chuva. Obviamente vão ser levados para um lugar mais baixo, não é? Então, todos esses grãos dessas rochas metamórficas e magmáticas que foi fragmentada vão parar em um determinado lugar e lá, com o passar de milhões e milhões de anos, aquelas rochas vão se aglomerar e novamente se juntar, formando um outro tipo de rocha, tá? Chamado então de rocha sedimentar. Tudo bem? Então, com o passar do tempo, as rochas metamórficas e magmáticas foram se fragmentando pela ação da chuva, pela ação do vento, pela ação do homem em si, não é? E a sua fragmentação, suas partículas, não é? Foram parar em outro lugar, foram levadas para outro lugar, e nesse outro lugar ela se juntou, formando um novo tipo de rocha, não é? Com a junção de todos aqueles minerais que ali se acumularam. Tudo bem? Esse é o tipo de rocha sedimentar. Certo? Um tipo de rocha sedimentar, aqui dando o exemplo, é o arenito, né? E aqui do lado, o carvão mineral. Certo? São exemplos de rocha sedimentar. Tá bom? Conhecemos os três tipos de rochas, não é? Magmática, metamórficas. A gente vai aqui entender como é que se dá a transformação. A gente vai indo e voltando no livro, tá bom? Para que a gente possa entender de modo bem claro. Então, bora lá. Aqui. Aí a gente vai conhecer aqui as chamadas forças endógenas, tá bom? O que é isso? Lembram que lá, né, abaixo da nossa crosta terrestre, existe lá uma quantidade enorme de material no seu estado líquido, que a gente vai chamar aquilo de magma, não é? A rocha que está no seu estado líquido de magma, certo? Então, vocês imaginam rapidamente assim um ovo, como eu já dei como exemplo, não é? A casca é a nossa crosta terrestre, e lá dentro tudo é o magma no seu estado líquido. Quando, por exemplo, você coloca o ovo para cozinhar, geralmente quando você não é bom cozinheiro, você esquece o ovo lá, não é? Eu, por exemplo, só sei quando o ovo cozido tá bom quando a casca começa a quebrar todinho, né?
O que aquilo ali significa? Que dentro do ovo foi colocada uma pressão tão grande de calor, e a casca, não é? Em volta dele cobria tudo aquilo, não deixava o calor sair, que chegou uma hora então que ela trincou, não é? A casca do ovo. Aí eu sei que o ovo tá bom, porque eu só sei saber que o ovo tá bom assim. É exatamente isso que acontece dentro do nosso planeta Terra, tá bom? Ela está toda envolvida com uma crosta terrestre, não é? E lá dentro, um material super quente no seu estado líquido. E aí um material fechado. Um material quente, né? Em um lugar fechado. O que gera lá dentro daquele espaço? Uma pressão enorme, certo? Uma pressão enorme, obviamente, criado pela temperatura, tá bom? Se lá dentro existe uma pressão enorme e está no seu estado líquido, não é? Aquele material todo começa a se movimentar, certo? Devido à alta temperatura. Só que em cima desse material, nós vimos lá anteriormente, se encontra a costa, é ótimo, né? A crosta terrestre, certo? E assim como o ovo, o exemplo do ovo, a crosta vai obviamente, se movimentar junto com esse material. Só que como ele está no seu estado sólido, vai começar a se quebrar todo, a se trincar todinho, graças a essa pressão que lá dentro no manto existe. Tá bem? Então, se lá dentro tem uma movimentação, né, da parte líquida, é claro que essa crosta vai sofrer também e vai tentar se locomover junto, já que ela está colada em cima, né, deste manto. Tá bom? E aí, então, vai surgir, baseado nisso, as chamadas forças endógenas, que é exatamente essas forças que acontecem dentro da nossa superfície terrestre. Tá bom? Aí a gente vai nos remeter a um geógrafo que, em 1915, ele estudou exatamente isso. E criou uma teoria chamada Teoria da Deriva Continental. Isso aqui é importante, tá bom? Isso fica no vestibular bastante. Teoria da Deriva Continental. O que vem a ser isso? O que ele dizia? Ele diz o seguinte: bom, anteriormente, há milhões e milhões de anos atrás, a nossa crosta, não é, os continentes que existem hoje, não era desta maneira. O que ele dizia? Ele dizia que em algum momento, a crosta se movimentou graças à pressão existente dentro da superfície terrestre. Tá? Aí ele vai nos mostrar o seguinte. Vamos lá para o slide, que o slide, a imagem é maior para nós visualizarmos. Ele vai dizer o seguinte, que, por exemplo, aqui nesse nosso planeta aqui, que eu estou colocando o mouse, atualmente é dessa maneira, não é? Ele observou o seguinte, que era interessante visualizar o mapa mundi, que na beira do continente africano se encaixava direitinho com o continente aqui da América do Sul, né, no Brasil. E foi a partir daí que ele começou a investigar, a estudar. Será que em algum momento esses dois continentes era somente um, não é? E aí, graças àquela pressão que nós aprendemos, né, que existe dentro, no manto, fez com que se movimentasse a crosta, e aí exatamente foi o que chegou a esse estudo, não é? Ele observou, não é, que há milhões e milhões de anos atrás, a forma que nós conhecemos hoje, a superfície terrestre, não era dessa maneira. E sim, não é dessa maneira como vocês estão vendo aí, tá bom? No slide. Inclusive, ele deu um nome, inclusive, não é? Quando tudo era apenas um único continente, ele deu o nome de Pangeia, tá? E com o passar dos anos, ela começou a se separar, a se movimentar junto com o manto, né? Lembra que o manto está superaquecido, sofrendo uma pressão enorme, se movimentando. E aí a crosta foi se quebrando, né? Se movimentando junto. E aí ela foi se separando, né? Formando os continentes, tá bom? Há mais ou menos 225 milhões de anos atrás,
era desta maneira, o qual ele chamou de Pangeia, tá bom? Um único continente. Com o passar dos anos, há mais ou menos 130 milhões de anos atrás, ele começou a ficar desta maneira, certo? Inclusive, ele dividiu aqui em dois, deu até nome de dois continentes. Um de Laurasiático, olha aí, Laura, lembrou do teu nome aqui, né? Laurasiático, e o outro de Gondwana, tá bom? E aí, com o passar de milhões e milhões de anos, chegou, né, na atualidade deste formato, tá bom? Como é que essa crosta se movimentou dessa maneira, não é? Graças à pressão existente lá dentro do manto, né, que está no seu estado líquido, com altas temperaturas, sofrendo enorme pressão. Tá bom? Beleza. Vamos voltar para cá. Visto isso, aí vai surgir também o que ele identificou das chamadas placas tectônicas. Bom, a nossa superfície terrestre, o que nós visualizamos nela é só a parte dos continentes, não é? Nós existem os continentes, né? América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Ásia, África. Só que é claro, não é? Que debaixo dos oceanos também existe uma crosta terrestre, não é? A água dos oceanos não está conectada direta com o manto, senão a água iria evaporar, não é? Porque o manto é quente, está no seu estado líquido. Então não é bem assim, certo? O que ele observou então? Observou que os continentes não são um pedaço da crosta terrestre, tá? É debaixo dos oceanos que se encontra as partes onde o manto fragmentou a crosta terrestre. Lembra de novo lá do exemplo que eu dei do ovo, não é? Quando eu sei que ele está bom, que ele trincou toda uma casca, não é? Com alta temperatura. É essa imagem que nós estamos vendo aí, tá bom? É a nossa crosta terrestre toda trincada, quebrada, né, por causa do manto, né, lá dentro, que está no seu estado líquido, com alta temperatura e tentando se movimentar, tá bom? Por causa da pressão, ok? Então, a nossa crosta terrestre, ela é toda quebrada, toda fragmentada, desta maneira que você está vendo aí, tá bom? Nessas linhas vermelhas aí, certo? E para cada pedaço de crosta, inclusive, não é a maior parte, se você observar, esse trincado está debaixo do oceano, não é? Dos oceanos, tá bom? E aí, então, cada pedaço desse de crosta, tá? A gente vai chamar isso aí de uma placa tectônica, tá bem? Toda quebrada, toda trincada aí, tá bom? Cada um pedaço desse a gente vai chamar de placa tectônica, certo? Baseado nisso, então nós temos aí o magma movimentando esses pedaços aí, não é? E aí, sobre isso, a gente tem essa imagenzinha aqui, que é exatamente mostrando a movimentação do magma debaixo da crosta, tá? Cada trincado desse, da nossa superfície terrestre, é onde o magma está tentando sair, não é? Ou está tentando ganhar espaço, tá bom? O que acontece? Lá dentro, então, está existindo uma alta temperatura, né, gerando uma alta pressão, fazendo com que o magma tente, né, sair dali ou tentando, né, ganhar um espaço em um novo lugar, certo? Então, baseado nisso, então, as placas tectônicas se movem, não é? Ficam se deslizando em cima do magma aí, tá bom? Sobre isso, esse movimento, é claro, acontece de modo lento, e o nosso planeta ele é enorme. Se o nosso planeta ele é enorme, é claro que, obviamente, cada placa dessa pesa também, tem um peso bastante significativo, né? Então, o magma está se movimentando, quer dizer que a gente vai sentir, não é, a superfície andando, né, ou balançando. Não necessariamente isso.
O que acontece é que cada placa vai se movimentar de uma maneira, tá bom? Em direções diferentes. É baseado nisso que vai surgir 3 movimentos, tá? O chamado movimento convergente, movimento divergente ou movimento conservativo. O que que isso quer dizer? O que que isso significa? Vamos voltar aqui para o nosso slide, porque você vai conseguir visualizar melhor. Aqui. Então, aqui nós temos aqui a imagem, tá? Das bordas das placas tectônicas, tá bom? Aqueles limites lá onde ela está toda quebrada, toda fragmentada, tá bem? Então, nós estamos dando aqui exemplo de duas placas tectônicas, baseado como que ele vai se movimentar. Essas placas tectônicas, já disse, não é? Elas vão se movimentar para direções diferentes. Às vezes, elas vão se separar. Uma vai para uma direção e a outra vai para outra direção. Certo? Lembra? O magma está tentando sair sempre, não é? Quando elas vão em direções opostas, a gente vai chamar isso aqui de movimento divergente das placas tectônicas. Certo? Elas vão abrir um espaço aqui para que o magma possa sair e, obviamente, quando ela chegar na superfície, ela vai se resfriar e vai virar rocha. Vai se criar um novo piso aqui, tá bom? Uma nova crosta terrestre. Certo? As placas estão se separando, não é? Quando elas se movem indo de encontro uma com a outra, aí é que vai acontecer o chamado movimento convergente das placas tectônicas. Certo? Quando acontece isso, obviamente, uma placa vai ser mais resistente que a outra, então, obviamente, aí uma vai se sobressair em cima da outra, certo? Ou uma vai afundar, ou a outra vai se elevar, ou as duas vão se elevar, tá bem? Lembram, não é? O que está se encontrando são as placas tectônicas, a crosta terrestre, as rochas, né, que estão no seu estado sólido. Então, quando elas estão se encontrando aqui, elas estão modificando a superfície terrestre. Estão formando os chamados relevos. Tá bom? E aí ainda existe um outro movimento, que quando elas nem se batem, nem se afastam, elas ficam se esfregando, digamos assim, uma com a outra. Certo? Isso aqui, quando elas fazem esse movimento, a gente vai chamar isso aqui de movimento conservativo ou movimento transformante das placas tectônicas. Tá? Elas não vão se chocar nem se separar, tá bom? Elas vão fazer um movimento paralelo, certo? E agora temos aqui, então, uma seguinte situação. Isso aqui a gente chama de força endógena. Por que força endógena? Porque ela está vindo de dentro da superfície terrestre. E essa força vai transformar o nosso relevo, a nossa superfície. Então, por exemplo, aqui ela vai criar um novo chão, não é? Um novo piso, uma nova crosta terrestre, ou vai afundar um pouco, né, na superfície. Aqui elas vão se chocar e uma vai subir em cima da outra, ou as duas vão se chocar, né, vão se elevar. Isso aqui vai formar o que nós chamamos de montanhas. E isso aqui vai formar aqui fissuras, não é? Ou somente rasgaduras mesmo na superfície terrestre, tá bom? Mas os três tipos de movimentos, divergente, conservativo, né? Ou convergente, e aqui, né? Elas vão modificar o nosso relevo, certo? Bom, Professor, oi, Débora. professor, eu estava numa dúvida aqui. Qual é que a gente pode ver que transforma, né, constrói um vulcão? O movimento convergente ou o movimento divergente? Ou os dois podem construir um vulcão assim? O que é essa é uma pergunta bem legal. Qual é a forma de um vulcão? Lembra o quê? É uma montanha. Baseado nisso, então, qual é o movimento que pode gerar um vulcão? Um convergente? Exatamente, elas vão subir uma em cima da outra, né? Vão elevar aqui, vão elevar
Aqui é outra imagem para você visualizar melhor. Ó, o movimento convergente ele vai gerar as montanhas, porque as rochas, não é? A crosta, elas vão se engelhar, vão se encontrando, certo? Quando não formam-se os vulcões, a gente vai chamar isso aqui de orogênese, certo? Vai criar-se várias montanhas, né? Porque a rocha foi se encontrando, se batendo e foi se elevando, certo? Mas quando acontece exatamente delas se chocarem ao ponto, não é? De criar vazamento do magma, a gente vai chamar isso aqui de epirogênese. Tá bem? Olha só. O movimento convergente causa isso. A elevação da superfície terrestre a tal ponto de se formar montanhas ou de formar vulcões. Não é? Elas se chocaram e, graças à mudança que ocorreu no relevo, acabou criando espaço para que o magma pudesse sair, criando os vulcões. Tá bom? Agora vem uma outra pergunta que eu mesmo vou fazer. Esse movimento acontece de que maneira, não é? Quanto rápido é isso? Isso aqui a gente não consegue visualizar a olho nu, tá? Então, observem, por exemplo, que todas as montanhas que existem no nosso planeta, obviamente, vão se encontrar exatamente quando as placas estão se convergindo uma com a outra, certo? Então, o que nós entendemos? Que só existem montanhas graças ao encontro de duas placas tectônicas, que se chocaram e elevaram a superfície terrestre. Tá bem? De que maneira? De modo, é claro, bastante lento. Não é isso? De novo, a crosta, é claro, pesa bastante. E o magma não consegue movimentar isso de uma hora para outra. Então, para que aconteça, não é? A movimentação, e hoje estima-se que as placas se movimentam cerca de 3 centímetros por ano. Então, você não sente, não é? O piso se movimentando, mas os estudos mostram que eles se movimentam a cada 3 centímetros por ano. Então, agora, tu imagina quanto tempo levou para que se formasse uma montanha, né? Então, elas vieram se chocando lá milhões, milhões e milhões e milhões de anos atrás. Tá bom? Bom, então nós temos aí as chamadas forças endógenas que modificam a nossa superfície terrestre, certo? Aqui nessa imagem lembra muito os filmes de vulcões, é claro, né? Os movimentos convergentes. Mas existe também esses movimentos aqui, como eu já disse, eles acontecem de modo muito lento, quase que imperceptível, né, pelo homem. Mas, de novo, não é? Dentro da crosta terrestre existe lá um manto superaquecido com altas temperaturas ocasionando uma pressão muito grande, ou seja, o magma tentando sair de qualquer maneira, não é? E aí não se tem estudos, não é, sobre isso, mas algumas vezes esse magma sofre explosões, certo? Isso está relacionado, claro, com a temperatura e com a pressão. Então, esse magma sofre pressões. Seria basicamente como você colocar água para ferver, certo? Então, ela não começa a borbulhar, não é? Aquilo é exatamente a pressão que foi colocada graças à temperatura. Então, essas explosões vão acontecer algumas vezes dentro do manto da superfície terrestre. Essas explosões, quando acontecem de modo muito rápido e repentino, gera o que nós conhecemos como terremoto, certo? Porque a superfície está se movimentando continuamente, não é? Mas quando acontece essa pressão bruta, rapidamente, e o magma tenta sair de qualquer maneira, gera exatamente, então, o chamado terremoto na superfície, certo? Esses terremotos aí também tem a ver com está relacionado, a gente vai chamar isso aí de forças endógenas, que é algo que vem dentro do nosso planeta que vai modificar o nosso relevo, certo? Quando acontece esses terremotos, né, próximo das placas que se convergem uma com a outra, o que pode gerar? A erupção dos vulcões.
certo? Quando acontece, não é, na borda das placas que se separam, ou elas ficam, as conservativas que ficam se esfregando, também gera, não é, terremotos, tá? Essa aqui lembra um filme, inclusive, que é A Falha de San Andreas. Não sei se vocês já viram esse filme, né? Esse é o encontro de duas placas que está acontecendo esse movimento aqui, tá bom? Né, Rolando? O filme é bom, mente, mas o filme é bom, tá? Então, olha só. O que não é? As forças endógenas transformam o nosso relevo. Partes altas, partes baixas, montanhas, não é? Depressões. Tudo isso está relacionado exatamente com as forças endógenas, tá? Com o movimento do manto, com o movimento das placas tectônicas que transformam o nosso relevo, certo? Vamos voltar para o nosso livro. Então, olha só, aqui nós temos a imagem de um movimento, não é? Convergente, que vai dar a formação das montanhas. Olha só, né? Quando as placas estão se encontrando, se colidindo uma com a outra, e o relevo vai se elevando. Elas vão se engilhando e vão, não é, se elevando, tá? O movimento divergente, quando elas se separam, não é, elas vão causar essas fissuras na superfície. E aqueles, não é, conservativos, que um vai se esfregando uma na outra, causando esse tipo de transformação também no relevo, certo? Tudo bem? Sara, o nome do filme é Falha de San Andrés. Em português é Santo André. Professor, é por acaso aquele filme que as placas tectônicas, tipo, ficam da beirada dos Estados Unidos e vão afundando e Isso, vai morrendo? isso. Não é que elas afundam, é esse movimento, porque elas fazem esse movimento que está aqui na imagem. Então elas vão transformando a superfície, tá? Lá quando afunda, é por isso que essa é a parte mentirosa do filme. Porque lá as placas não estão se separando, que nem aqui. Não é? Aqui na imagem, você está vendo, não é um movimento divergente, separando. É um movimento que elas estão se esfregando. Então essa é a parte mentirosa do filme, mas acontece aquilo de fato, não é? O terremoto propriamente dito, né? Isso é triste. Sim. Vamos ver aqui um mapa, por exemplo, olha só, da incidência de terremotos e vulcões. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Aqui. Cada pontinho preto é onde acontece um terremoto ou a incidência de um vulcão, tá? A erupção de um vulcão. Então, observem que existem lugares que não é nem mais pontinho preto, né? Já é uma mancha preta. Vocês conseguem associar, olha só, olha como é que é interessante, não é? A localização dos terremotos lembra muito exatamente onde se quebra a crosta terrestre. Não é isso? Olha só, não é? Aqui nós temos a nossa crosta toda fragmentada. E nós temos aqui um outro mapa mostrando onde acontecem os vulcões e os terremotos. O que a gente consegue entender daí? É claro, né? As regiões que estão próximo das bordas é que vão sentir, né? Em grande maioria, os terremotos, porque estão próximos, não é? Dos encontros das placas. E, obviamente, é onde vai existir maior quantidade de vulcões. Tá? Observem aqui na Ásia, por exemplo. Aliás, aqui primeiro, na América do Sul. Não é? Olha só a mancha preta que existe aqui na borda da América do Sul. Então, há uma incidência enorme aqui de terremotos, não é isso?
Claro, porque eles estão na borda, não é, do encontro de duas placas. Certo? E essas placas são de movimento convergente. Elas estão se encontrando uma com a outra. Faz bem sentido que exatamente neste lugar aqui é onde existe, por exemplo, o quê? Alguém consegue me responder aí no chat? O relevo que existe nessa região aí. Alguém para me responder? O que existe nessa região aqui? Na borda da América do Sul? Dá uma dica, professor. É o encontro aqui de duas placas convergentes. Além de muitos terremotos, é claro, falando do relevo. Que relevo nós temos ali? Hein? Esté, Gustavo, Isabela, Luane. Montanha, exatamente, Eric. Bem ali, existe ali uma cadeia de montanhas. Aliás, a Cordilheira dos Andes, né? Se encontra ali. Ora, faz sentido, não é? Bem ali, tem duas placas se encontrando, formando ali as montanhas. É claro que elas estão se encontrando há milhões e milhões de anos. E aí a montanha foi se elevando, né? No passar dos milhões de anos. Mas aquelas montanhas não surgiram ali à toa, não é? Tem uma justificativa para isso. E isso, obviamente, está relacionado ao encontro das placas tectônicas, né? O movimento convergente que ali acontece. Tá bom? Na Ásia, não é? Existe muito terremoto. Se a gente for olhar aqui no nosso mapa, o quanto que é escuro, não é? O quanto que tem pontos pretos ali, identificando onde acontece os terremotos ou vulcões. Aliás, a imagem do Japão nem aparece ali embaixo dos pontos pretos, né? Do quanto que existe de terremotos ali. Que região é aquela ali? Também é o encontro de várias placas que estão ali, certo? Obviamente, então é ali que vai também existir incidência de terremotos, de vulcões e tudo mais. Aliás, aqui nessa região da Indonésia também existe um filme chamado Impossível, tá? É bem legal depois da aula, quando você tiver tempo, tá? Pela noite, assistir esses dois filmes, tá bom? Aí você vai associar bem legal mesmo ao nosso conteúdo aqui. Uma é a Falha de São Andrés e esse outro filme é O Impossível, um que fica somente a mãe, a família vai para um hotel e aí a mãe, não é? Quando chega o tsunami, o que é o tsunami? É o terremoto que aconteceu debaixo do oceano, não é? Que balançou, sacudiu o oceano, criou ondas gigantes e chegou até, não é, o continente, tá bom? E aí tem um filme chamado Impossível que mostra exatamente isso, tá? Eu aconselho vocês a assistirem. Quem quer falar aí? Débora, é? É. Professor, Olha, ali na União Europeia quase não consegue ver, entendeu? Tipo, tá tudo cheio de pontinho sim, lá. também existe muitos terremotos. Vamos olhar o mapa aqui das fissuras, não é? Nós temos aqui uma parte, né, fragmentada também da crosta. E aí, então é possível sentir exatamente terremotos também. E, professor, qual é a diferença entre tsunami e maremoto? É a mesma coisa, só muda o nome. Tsunami é em japonês, maremoto é em português. Ah, entendi. Né? Parece coisa de diferença, mas é a mesma coisa, tá? Eu, quando estava no ensino médio, achava que maremoto tinha algo a ver com uma moto que estava dentro d'água e tudo mais, mas nada a ver. Né? Eu desviei da cabeça. Mas, enfim, certo? Então, vamos lá, continuando. Ixi, vai acabar nossa aula, já vai dar 9 horas já. Passou, foi rápido, hein? Vamos continuando aqui. Vemos então as forças endógenas que transformam o nosso relevo, né? Legal. Aqui tem só uma imagem aqui para a gente distrair um pouco. Aqui nós temos aqui a cordilheira do Himalaia, lá na China, também tem a ver, claro, com o encontro de duas placas tectônicas. Quando a gente for estudar a atmosfera, né, que é a parte gasosa do nosso planeta, a gente vai entender por que no pico das montanhas existe neve. Tá bom? É bem interessante isso daí, tá? Vamos então conhecer as chamadas forças exógenas. Ele está falando de externo, tá bom? Então, forças exógenas
são algumas ações que também modificam o relevo. Só que essas forças exógenas são ações que acontecem aqui, na superfície terrestre, tá bom? Onde nós vivemos, tá bom? Que forças exógenas são essas? Existem duas, particularmente, chamadas de intemperismo e de erosão, tá? Lembram que a gente está estudando a litosfera, certo? E nós estamos vendo, nós estamos entendendo indiretamente como é que se formam os tipos de relevo, certo? Nós entendemos por que se formam as montanhas, não é? Por que se formam as depressões, certo? Baseado nas forças endógenas. Só que também existem outras ações que modificam o nosso relevo, chamadas de forças exógenas, tá bom? Que são essas duas, intemperismo e erosão. O que é o nosso relevo propriamente dito? É a nossa superfície terrestre, né? A nossa crosta terrestre, a parte sólida, o chão que nós pisamos, tá? Vamos entender o que vem a ser intemperismo, que também modifica o nosso relevo. Intemperismo é um conjunto de processos que podem ser físicos, químicos ou biológicos que atuam na desagregação ou decomposição das rochas. Tá? O que vem a ser intemperismo físico? Ocorre principalmente quando existe uma variação muito grande de temperatura, né? As rochas também se modificam, né? Já viram, por exemplo, uma área onde está tão quente que você pisa o solo já racha, fica trincado, o sol ressecou tanto o chão, né, a rocha, que ela ficou dura, ficou quebradiça, certo? Então a temperatura também modifica o nosso relevo, tá bom? Um outro exemplo, né, de intemperismo físico pode ser também o vento, que transporta, que também leva, não é, fragmentos da rocha para outros lugares, tá? Um outro exemplo de intemperismo físico é o que, por exemplo, não é, as árvores causam. Não sei se vocês já viram, você pode ter um quintal com uma mangueira enorme, você vai, né, acha feio o terreno no barro, você bota o cimento, o piso, tudo, e com o passar do tempo, aquele piso começa a ficar todo trincado, né, todo quebradiço. Aquilo tem a ver com as raízes que acabam, né, crescendo e vão quebrando aquele solo, aquele piso, tá bom? É um exemplo de intemperismo físico, porque ela mudou aquela superfície, certo? Ela quebrou aquela superfície, digamos assim, tá bom? Vamos voltar. Aí vai existir um outro chamado intemperismo químico. O intemperismo químico é assim, toda rocha, né? Toda rocha, ela é uma composição de vários minerais, né? Solidificados, agrupados, que fazem aquele estar no seu estado sólido. Quando acontece o intemperismo físico, é a fragmentação da rocha, né? Decomposição da rocha. Quando a gente fala de intemperismo químico, é quando muda a composição de minerais daquela rocha. Então, o que pode mudar a composição de minerais daquela rocha? A água, por exemplo, né? A água pode pegar um mineral e levar para uma região mais baixa, e lá ele vai se juntar com a rocha e vai formar um outro tipo de rocha. Lembra muito, né, que a gente chamou lá anteriormente de rochas sedimentares, né? Então, o intemperismo físico muda a composição de minerais daquela rocha, tá bom? E existe um intemperismo biológico, que é quando tem a ver com seres vivos, não é? As árvores fazem aquilo, como eu já citei, e também os seres humanos, né? Que fazem construções, escavações, moradias onde não pode, não é isso?
criam aí avenidas, tudo isso modifica o nosso relevo, a nossa superfície terrestre. Isso a gente vai chamar também de um tipo de intemperismo, tá bom? Então, intemperismo é uma força chamada força exógena, que acontece aqui na superfície e também modifica, tá bom? A nossa crosta. Vamos conhecer então agora aqui os processos de erosão. Os processos de erosão são ações que fazem com que modifiquem a forma da rocha, tá bom? O que, por exemplo, poderia modificar uma rocha? O vento. Não é? Existem rochas aí que existem vários formatos, não é? Até se a gente pesquisar na internet, lugares que tem rochas que parecem a forma de um rosto, forma de um desenho. Como é que se deu? Alguém foi lá e esculpiu aquela rocha? Não. Obviamente tem a ver com, por exemplo, com a ação a gente chama de erosão, não é? Algo foi modificando a forma daquela rocha. Então, olha, por exemplo, esse arco aí. Esse arco aí, é claro, que foi formado por milhões e milhões de anos, ocasionado pela ação do vento, que foi batendo, foi batendo, foi batendo, e só ficou a parte mais resistente, formando aí esse arco, né? Tá bom? Vai chamar então isso aí de um tipo de erosão, tá? Então, o vento é uma ação exógena, uma força exógena que modifica o nosso relevo também, tá bom? Os rios, não é? Também são exemplos de erosão. Geralmente, quando chove, é fácil a gente observar isso próximo da gente, ainda mais quem mora em ladeira, não é? Quando dá aquela tempestade, que a chuva sai levando lixo, sai levando barro, sai levando tudo para as áreas mais baixas. O que é aquilo? É uma ação erosiva da chuva, não é? A água está levando minerais de um lugar e levando para outro lugar mais baixo, né? Então, a chuva também é uma força exógena que modifica o relevo, tá? E aí, novamente, tinha que existir nós, seres humanos, também, não é? Para modificar o relevo, retirando os minerais, inclusive que se utiliza para vender, como, por exemplo, ferro, ouro, não é? Cobre, para se fazer moradias, né? Fazer construções. E isso também modifica o nosso relevo, não é? Essa imagem aí das favelas, por exemplo, não é? Das casas que são construídas na beira de barrancos, não é? Olha só como que a gente, né, também transforma o nosso relevo. Aquilo ali era um monte ou uma montanha, não é? Como qualquer outra, mas o homem vai transformar ali, modificando, não é, para que se possa construir moradias, por exemplo, certo? Né? Vai cavando e tudo mais, tudo bem? Então o homem também é um exemplo de força exógena que modifica o relevo, certo? Então, o que nós aprendemos hoje? Sobre as chamadas forças endógenas e forças exógenas que modificam e formam o nosso relevo, né? Entendemos como é que se dá a formação das montanhas, das depressões, como que se dá a existência dos terremotos, dos vulcões, não é? E das forças exógenas que também modificam o nosso relevo, certo? Novamente, a formação do nosso relevo não se dá de uma hora para outra, e sim de milhões e milhões e milhões de anos, né? No passar do tempo, vai acontecendo todos esses processos, né? De movimentação das placas tectônicas, de vulcanismo, de terremoto, de erosão, de intemperismo, que vai formando aí o nosso relevo, como ele é visto hoje, tá? Tudo bem? Ah, oh meu Deus, até aqui tem uma atividade. Mas vocês, acredito eu que vocês já fizeram, pois está lá, né, no Google Sala de Aula. Eu gostaria que vocês possam fazer a partir de agora quem não fez, tá bom? Bom, eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai ficar quebrando, porque agora a gente vai começar a ver os relevos do Brasil, tá bom? Mas não vai ser hoje, vai ser a nossa próxima aula, tá? Porque senão vai ficar quebrado e a gente não vai conseguir entender muito bem, ok?
Eu espero que vocês tenham gostado. Vou voltar para cá. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estava com saudade de vocês. Eu já tinha falado isso antes, não é? Embora vocês sejam preguiçosos, vocês estressem a gente acaba sentindo saudade de vocês, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter outras aulas assim, tá bom? A gente vai continuar isso daí. Agora sim, antes de vocês saírem, eu queria que vocês colocassem aqui no chat o nome de vocês, tracinho e a turma de vocês, tá bom? Que a professora Inara está me auxiliando aí, ela vai fazer a frequência de vocês. Beleza? Então, novamente, a gente vai se ver aí em uma outra aula, tá bom? Espero que todos estejam bem, que a família estejam bem. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta, vocês podem perguntar, tá bom? Que eu vou estar por aqui, tá? Professor, na verdade. Ai, desculpa. Oi, pode falar. Não é uma pergunta, é uma coisa que eu acabei de ver aqui no livro, que não tem um Diga. filme que você falou, Sim. tá aqui na última página, na página 103. É, Tá ele e mais um, mas eu nunca vi esse filme, entendeu? é interessante. Londres. Isso, é interessante vocês assistirem, é bem bacana. Claro que a parte do filme eles enfatizam, né, muitas coisas, criam muitas coisas que não acontecem, mas no grosso é baseado exatamente nos estudos das placas tectônicas, tá bom? Jonatas, eu consegui fazer a frequência